Olá! Na disciplina de enfermagem em saúde do idoso, o tema da aula de hoje é polifarmácia. Qual o significado de polifarmácia? Quer dizer o uso de muitos medicamentos e, nesse caso, ao mesmo tempo. Então, é comum para as pessoas idosas o uso de vários medicamentos prescritos ou até mesmo eles fazem a automedicação. Dessa forma, as pessoas idosas são mais sujeitas às reações adversas. Lembrando que o idoso ele tem o metabolismo mais lento, ele tem alterações que ocorreram ao longo da vida, então isso traz algumas diferenças ao seu organismo. E o uso prolongado de várias medicações pode também ocorrer reações adversas. E aí, essas alterações podem modificar a absorção, a distribuição, a metabolização e a excreção dos medicamentos. Então, é de extrema importância a gente estar observando e ficando atento a isso. E a questão também não é só a absorção ou a excreção, ou metabolismo, ou esse processo todo, mas também como esse idoso está ingerindo esses medicamentos. Com essa preocupação, dentro da disciplina de saúde do idoso, então tem uma parte direcionada a isso. Então, a gente tem sim essa preocupação quanto a isso. Os medicamentos mais comum utilizados são os cardiovasculares, os hipertensivos, os analgésicos, os antiartríticos, os sedativos, os tranquilizantes, os antiácidos e os laxativos. Então, o cuidado especial está voltado aos idosos e a orientação adequada em relação à ingestão desses medicamentos em quantidade e horário pré-estabelecidos, ou seja, o médico faz a receita, passa para uma pessoa ou às vezes até para o próprio idoso e aí vem a outra parte, como que vai ser feito a administração desses medicamentos. Então, cabe a nós profissionais da enfermagem estarmos cientes de que tipo de idoso nós estamos atendendo e conduzir esse processo todo, senão não vai resolver, ou ele vai acabar tomando essas medicações de forma errada e trazendo sim prejuízo ao seu organismo. Os fármacos, eles só podem ser administrados mediante apresentação de receita. Embora a gente saiba que no Brasil o consumo de automedicação, o uso de automedicação é muito alto. É bom para o Pedro, então vai ser bom para Maria. Não. Mesmo que eles possam ter o mesmo tipo de patologia, que são organismos diferentes, são estruturas diferentes e tudo isso tem que ser levado em consideração. E também tem a própria família ou às vezes os acompanhantes que acham que eles podem medicar. Lembrando que cada indivíduo é um indivíduo. Então, qual que é a nossa assistência de enfermagem a ações da polifarmácia? Nós temos alguns critérios. Um dos critérios seria exatamente ofertar esse medicamento de forma clara e mais simples possível. Nessa imagem aqui, essa caixa aqui, ela foi separada por cores, então significa que cada medicamento tem o seu horário certo para tomar. Então, separada por cores, aqui está o nome do medicamento e a cor. Então, nesse horário aqui, ele tem que tomar essas cores, nesse horário essas, nesse horário essa, nesse horário essa. É uma forma simples de você dar para o idoso. Não adianta dar uma receita para ele com letra de médico, com nomes técnicos, que ele tem muitas das vezes dificuldade de interpretação. Então, essa é uma forma simples que a gente acha. E aí, vamos à assistência de enfermagem. Evitar a administração de vários medicamentos intravenosos no mesmo horário. Também é uma orientação bastante importante. Evitar medicamentos na mesma solução. Evitar administrar nos mesmos horários medicamentos que possuem os mesmos efeitos tóxicos. Então, a gente distribui ao longo do dia, nós temos 24 horas para ser feito isso. Usar vias de invasão diferentes. Na vigência de associação de medicamentos,
contabilidade desconhecida ou duvidosa. Observar alterações visíveis quando da reconstituição e diluição do medicamento, observar expressões e reações do paciente, levar o dispositivo de infusão com soluções neutras, no caso o soro fisiológico, consultar guia de incompatibilidade medicamentosa, consultar farmacêutico sempre que houver dúvida. E aí, no caso da medicação via enteral, evitar a administração nos mesmos horários de vários medicamentos, evitar a administração simultânea de vários comprimidos via oral em sonda enteral, obedecer ao intervalo de aproximadamente 2 horas da administração de um medicamento, principalmente nos antiácidos, utilizar sempre os mesmos veículos para administração, no caso, para ajudar a deglutir o medicamento, e em caso de dúvidas sobre o excesso de medicamento e horário da administração, solicitar avaliação médica. Então, esses cuidados a gente tem com o tratamento desses pacientes. Não é simplesmente chegar e administrar. Se o paciente faz a administração via hospitalar, a gente tem uma facilidade que é em questão de mexer com esse tipo de medicamento e a gente faz a introdução. Mas se esse paciente faz uso de medicamento em casa através de um cuidador, a gente tem sim que prestar uma assistência mais cuidadosa, mostrando de forma clara como que pode ser administrado esse medicamento. Veja aqui, por exemplo, nessa imagem, a pessoa colocou adesivos com desenhos e colocou esses adesivos conforme o horário na caixa do medicamento. Facilita para o paciente porque se torna modo visual. Então, o paciente, mesmo que ele não tenha leitura, ele não tenha conhecimento técnico, ele consegue, através desse desenho, visualizar e entender qual o momento em que ele precisa usar esse medicamento, ok? Espero vocês na próxima aula.